fazendo a gosta da casa e disse que viria de qualquer jeito. Você muito para estar aqui. Tá com a Parece que carinha. o trânsito não ajuda, né? Pois é, tá com a carinha bem abatidinha, né, amiga? Mas estou feliz de ter chegado. É sempre um prazer enorme, né? Ai, prazer ter você com a gente. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre o poder da fé. Tá baixo? Tá baixo. Oi? Não? Melhorou? Hoje a gente vai falar sobre o poder da fé. Por que a gente vai falar sobre o poder da fé? Porque eu tenho visto, e aliás essa leva de suicídios, né? Até comprovo, mas eu tenho visto, mesmo dentro das religiões, não só da religião espírita, mas de outras religiões, as pessoas que acreditam em Deus, né? Que têm um propósito de vida, que têm um propósito religioso, quando acontece alguma coisa que tira ela do equilíbrio, a primeira coisa que ela é testada e que ela perde é a fé. Por quê? Por que nós somos tão frágeis? Por que a gente vem aqui às quartas-feiras, bem na terça, vê o filme do Divaldo, lê os livros, faz o culto no lar, e quando a gente tem um problema, um problema de saúde, uma perda de um querido, ou às vezes um problema financeiro, né? Muitas pessoas suportam bem a dor moral e não suportam a dor material. Por quê? Porque nesse momento a gente não consegue ter a serenidade que a gente precisa, que a gente prega e que a gente aprende. Por quê? Qual é a dificuldade que a gente tem de colocar em prática que não é com os outros? Porque a dificuldade de colocar em prática a indulgência, eu entendo. A paciência, eu entendo. Mas a dificuldade de colocar com você a fé. Aquela fé que é nada mais, nada menos do que a certeza de que você está amparado com Deus, que é poder, bondade, misericórdia. Que nada vai acontecer sem que Ele permita. E que você não vai sofrer mais do que a sua necessidade de reajuste ou de aprendizado. Por quê? Quando a gente... Jesus ele exemplifica em vários momentos a necessidade da fé. Mas em dois, na verdade em três, são os que eu mais gosto. O primeiro é o pai do endemoniado que chega para Jesus e diz assim: mestre, tem piedade do meu filho, porque horas ele se joga no fogo, horas ele se joga na água. Eu já apresentei para os teus discípulos e eles não puderam curar. Aí Jesus olha para o menino, olha para os discípulos, né? Ô raça incrédula, né? E ele cura o menino, admoesta o espírito, cura o menino. E aí os apóstolos perguntam: mas por que a gente não conseguiu curar? Por que ele faz essa pergunta? Porque no início do ministério de Jesus fazia as curas, operava os milagres, né? Fazia as manifestações mediúnicas, se a gente pode chamar assim, para que os discípulos pudessem reconhecer nele o Messias. Depois de um certo tempo, ele começa, né, ele reúne os discípulos e diz aos discípulos que eles também têm esse poder. Que eles vieram e que eles, em nome de Jesus, vão operar, né, a mediunidade da cura. E vai trabalhando com os discípulos nessa mediunidade. Quando eles perguntam por que nós não podemos curar, a gente imagina que nesse momento eles já tinham feito muitas curas. E que eles já estavam seguros nas curas que estavam fazendo. Porque as primeiras curas, né, com certeza eles tinham dificuldade, igual a gente quando começa a dar o passe, né? A gente vai ali, né, não sabe. Depois o passe ele vira, né, uma coisa natural para as nossas vidas quando a gente já está há muito tempo trabalhando nisso. Então com os discípulos não era diferente, no início era difícil, mas quando ele faz essa pergunta, por que nós não podemos curar? Aí fica subentendido que eles já operaram muitas curas, mas aquela todo mundo tentou e ninguém conseguiu. E aí Jesus, em duas passagens diferentes, numa ele fala: pela vossa incredulidade, se tivesse fés do tamanho de um grão de mostarda, né, transportaria as montanhas e nada vos seria impossível. E numa outra passagem ele diz que para essa casta de espírito só muito jejum e muita oração. Mas foi mais ou menos a mesma situação. A outra passagem, Jesus está dormindo num barco e começa uma grande tempestade. Começa uma tempestade, eles começam lá e o que a gente vai fazer? Vamos rezar, vamos pedir ao Pai.
E aí um vira para ele e fala assim, vai rezar nada, vai chamar Jesus, que está dormindo numa hora dessa, a gente quase morrendo com o homem no barco, né? Não, vai chamar Jesus. Ele, não vamos chamar, vai chamar, não vai chamar, a tempestade foi ficando pior, o barco ia afundar, foram lá chamar Jesus. Jesus acorda, né? Admoesta todo mundo, né? Até quando eu vou estar entre vós? Pede que a tempestade se acalme, que o tempo se acalme, e eles dizem, nossa, quem é esse homem que até os ventos e os mares o obedecem? Nesse momento, quando Jesus pergunta até quando estarei entre vós, ele deixa muito implícito que ele não precisaria ser acordado, que o barco não ia virar. Porque se tivesse alguma chance dele perder todos os discípulos no início do ministério dele, que ia ser super importante, uma das maiores preocupações de Jesus era saber, porque ele só tinha 3 anos de ministério, né? Em 3 anos ele sabia que ia embora, era saber se os discípulos iam conseguir continuar o trabalho a ponto da semente fecundar, a ponto da gente estar aqui hoje discutindo Jesus. Então eu imagino que essa dúvida Jesus tinha, porque ele olhava aqueles irmãos que já tinha visto ele operar milagres absurdos, que eles mesmos já tinham operado milagres, irmãos que ele escolheu, e ele fala, eu escolhi vocês antes mesmo que vocês nascessem, que ele escolheu no plano espiritual, eram espíritos valorosíssimos, e aí ele vê eles titubeando na fé, ele pensa, até quando eu vou estar aqui? Vai ter uma hora que vocês vão ter que caminhar sozinhos. E isso era com os discípulos. Mas ao mesmo tempo, ele traz algumas manifestações de uma fé indescritível e que não era entre os discípulos. E 2 delas, uma é com a hemorroíça e a outra com o soldado romano, né? O general romano. O general romano pede que ele cure, né, um criado, e ele, não, eu vou lá. Não, o senhor não precisa ir, eu não sou digno que entreis na minha casa. Eu tenho pessoas ao meu comando. Quando eu digo para alguém vá, ele vai. Eu sei que o Senhor tem pessoas ao seu comando. Pessoas não, né? Porque ele não mandou ninguém. Espíritos, mensageiros, né? Se uma palavra tua, meu servo vai ter curado. E ele falou, eu não encontrei uma fé maior entre os escolhidos de Israel. E a hemorroíça, que achava que Jesus nem precisava saber para que ele operasse a cura. Então, só de tocar no seu manto, ela iria ficar curada. Jesus sente o poder e fala, quem me tocou? Eu senti um poder saindo de mim. Os discípulos falaram, mas Jesus, tá difícil, né? Gente pra caramba aqui, empurra danado. Como é que eu vou saber quem foi que arrancou esse poder, né? E ele procura, né, e reconhece ela e fala, mulher, a tua fé te salvou. Então, essas 4 passagens, elas são diferentes, mas falam do mesmo assunto, né? Nas 2, ela mostra que os discípulos que estavam aptos e prontos para operar o milagre, para fazer acontecer, falharam por falta de fé. Na hemorroíça, ela funciona como uma bomba sugadora do poder de Jesus, sem sequer Jesus saber que estava operando o milagre. Por isso que ele fala, a tua fé te salvou. Não tinha vontade de Jesus naquela operação. Quando você está dando um passe, você está ali e faz uma oração, você está com vontade de ajudar uma pessoa. Quando Jesus falava, sai dele, quando Jesus, né, impunha as mãos, é ele que está fazendo. Mas naquele momento, ele não tinha nem ideia de que isso ia acontecer. Então não fazia a vontade de Jesus, né? Não aconteceu a oração, o pedido ao Pai, isso não aconteceu. Ela sugou pela sua fé, né? Sabia que ele era uma fonte de energia e falou, não, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. E o soldado que disse que a palavra de Jesus já era o suficiente, que ele ia chegar em casa e que o servo estava pronto. Como é que nós trabalhamos a nossa fé? Como é que nós trabalhamos? A fé, ela predispõe a confiança. Se eu não tenho confiança, eu não tenho fé. Se a gente entra em algum lugar, numa loja, e pessoas que não nos conhecem, tá? Pessoas que não nos conhecem, desconfiam da gente, a gente acha normal, né? Ele não me conhece, eu entrei numa loja, por isso que as lojas têm alarme, né? Porque eu não sei quem está entrando na loja, não sei quem são essas pessoas, né? Pode ser muito simpático, mas existem pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas. Então, quando você entra numa loja,
e a pessoa está lá com um alarme, você não se sente ofendido com aquilo, você sabe que ele não te conhece, ele não está dizendo que você é ladrão, ele só está dizendo que ele não conhece você, né? Então ele não confia em você. Mas se alguém que você ama, alguém que você convive, alguém que te conhece, que sabe como você é, as coisas que você é capaz de fazer, desconfia de você ou acredita numa mentira, numa fofoca, a gente não se magoa? Como assim? Como você desconfia de mim, né? Eu admito que ele que não me conheça tenha dúvida, mas você? Então, quando nós estamos entre as pessoas que nos conhecem, as pessoas que nos amam, a gente preza, né, pela confiança. E a gente se magoa quando não a tem. Então, imagina Jesus entre os discípulos. A relação de Jesus com o Pai era uma relação de confiança. E Jesus dizia, eu conheço o Pai. Eu sei o que o Pai é capaz. Eu conheço, eu tenho uma relação de confiança com o Pai. E a relação de Jesus com os discípulos era para ser uma relação de confiança. Porque se você está do lado de um homem que tem uma pedra num sepulcro por 4 dias, e ele fala, tira a pedra, Lázaro, levanta e anda, e você não entendeu que ele é o Messias, sinto muito, né? Você não vai entender isso nunca. Pelo menos não nessa encarnação. Vai ter que levar alguns anos aí para rever isso. Porque o que mais uma pessoa pode fazer, além de levantar alguém dos mortos, né? Então aquela relação era para ser uma relação de confiança. Então Jesus, ele tinha certeza absoluta que não ia acontecer nada naquele barco. Ele não podia arriscar que os principais discípulos, os principais escolhidos dele morressem antes mesmo de começar a pregação. Então quando ele acorda, ele fala assim, como vocês não têm fé ainda? Como vocês acham que Deus ia permitir que vocês, os escolhidos dele, se afogassem no início do ministério? Quando Jesus admoesta esses irmãos, lá no passado, é o mesmo sentimento que o Pai tem hoje com a gente. Por quê? Porque o Pai, ele disse que ia ser mais cobrado de quem mais soubesse. Então, quando a gente estuda, principalmente a doutrina espírita, por que eu falo a doutrina? Não que todas as religiões são maravilhosas, mas ela te dá uma ferramenta a mais, que é o entendimento da fé raciocinada. Ela te explica o porquê as coisas acontecem e o porquê elas não acontecem. Então, eu estou passando por um problema muito difícil, eu terminei minha faculdade, eu terminei meu mestrado, eu terminei meu doutorado, eu não consigo arrumar um emprego, pessoas menos qualificadas do que eu entram e estão onde não deveriam estar, e eu poderia contribuir muito mais com a empresa A, com a empresa B, mas todas as portas me são fechadas. O que você tem que pensar? Eu confio em Deus. Acima de tudo. Óbvio que eu confio em mim, confio no meu talento, mas eu confio em Deus. Se as portas estão fechadas, Ele quer me dar um aprendizado. Todas as nossas dificuldades, a pergunta nas nossas orações tem que ser, Pai, qual é o aprendizado? Porque enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não passar na prova, a gente não vai parar de sofrer. A gente não vai parar de fazer prova. A boa notícia é que Ele vai mandando prova até a gente passar. Não sei se vocês gostaram dessa parte. Ele vai mandando até a gente passar. Ele não desiste de nós, né? A gente não passa, Ele manda outra. A gente não passa, Ele manda outra. Ele não desiste de nenhum de nós. Então, quando a gente começa a entender o que é Deus na nossa concepção, mas aproximar Deus das nossas vidas, a gente vai começar a perceber que as nossas dificuldades, elas são dolorosas, elas existem e elas são difíceis. E por que são difíceis? Porque se fossem fáceis, não seriam dificuldades, né? Seriam contratempos. São dificuldades que nos fazem evoluir. Se a sua vida está muito fácil, você está na prova errada. Porque a prova, ela é para ser difícil. Porque você está na turma errada. É melhor você então pegar uma missão. Porque se está tudo muito bom, pega uma missão para fazer. Né? Porque as provas, elas precisam ser difíceis, que é para testar a nossa capacidade de entendimento, não é isso? Então, se eu pego uma prova, se eu estou no segundo grau, no ensino médio, né? Segundo grau, agora me destruiu, né? Eu estou no ensino médio, e aí eu pego uma prova
da sexta série, é óbvio que essa prova vai estar fácil demais para mim. Mas para um aluno da sexta série, a prova está difícil. A prova está dentro, né, da capacidade de desenvolvimento dele. Então, as nossas provas, elas não são fáceis. E uma prova que parece fácil para ela, é difícil para mim. Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo aptidões, virtudes diferentes. Por isso que uma pessoa que consegue, que aceita muito fácil a miséria, que já passou pela prova da miséria várias vezes, que não tem interesse nos bens pessoais, que começa tudo de novo 10 vezes, talvez não aguente uma traição. E uma pessoa aguenta a traição, mas não aguenta a miséria. A prova é individual. Então não existe, ele está fazendo tempestade no copo d'água. Não. Você não sabe qual é o passado dele, você não sabe o que influencia ele nessa decisão. Às vezes está remetendo ele a um sofrimento muito grande do passado. É uma coisa pequena, mas está trazendo nele uma lembrança, alguma coisa, né? Kardec, quando queimaram os livros dos espíritos, né, naquele auto de fé em Barcelona, ele ficou muito mais angustiado do que o normal. Por quê? Porque ele lembrou quando ele foi queimado, quando foi João Rus, né, na fogueira, ao lado de Jerônimo de Praga. Então aquilo ali trazia para ele uma coisa muito maior do que queimar livros, né? Porque os livros só ia dar toda vez que você proíbe alguma coisa, né? Nosso prefeito proibiu lá que divulgasse. Bom, esgotou, né? Ninguém nunca nem ia ler esse quadrinho, ninguém nem sabia do que se tratava. Mas aí ele resolveu proibir, né? Eu acho até que ele ganhou uma comissão, né? Vou proibir que vocês vão vender tudo. Por quê? Porque tudo que você proíbe é publicidade, né? As pessoas proibiu por quê? Agora eu quero ver, não é isso? Então isso é muito comum e o Espírito fala para Kardec que isso vai acontecer, mas ele não conseguia. Por quê? Porque a dor dele estava no passado. Então às vezes você pega uma pessoa que passa por uma determinada prova que você olha assim, isso não é nada demais, está sofrendo por causa disso, muita gente com um problema mais sério. A gente não tem capacidade de julgar, porque eu não sei o que isso está remetendo a ela. Eu não sei aonde ela acha que isso vai chegar. Eu não tenho o histórico, nem ela tem, imagina se eu tenho. Então as nossas provas, elas são difíceis. Mas o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que nós temos um Pai que é amor, poder e bondade. E que muitas vezes a gente transforma as nossas provas mais difíceis porque a gente quer resolver o que não tem solução. E a gente quer resolver pelo outro. Mas o meu filho está passando por isso, e eu quero resolver, eu quero dar a ele, eu quero que ele faça, eu quero... Não! Você pode orientar, você pode ajudar, mas a prova é do seu filho, ela não é sua. Eu costumava dizer assim lá em casa, quando as meninas eram pequenas, e começavam, aquela sobe aqui, sobe ali, corre, eu falei assim, ô pai, esse filho é teu, tá? Você deixou aqui em casa. Mas o filho é seu, vamos combinar assim, né? Eu vou tomar conta de uma parte, você toma conta da outra. Paga dobrado aí esse anjo da guarda, né? Porque não dá para ficar de olho na menina o tempo todo, não. Nós precisamos começar a entender o que representam as pessoas que estão na nossa vida. As pessoas que estão na nossa vida são irmãos. Pode ser pai, amor, marido, tio, são irmãos, são os filhos do mesmo pai. E nós temos um pai velando por todas elas. Mais do que um pai velando por todas elas, nós temos um mentor familiar, nós temos um mentor profissional, nós temos o mentor o anjo guardião, o mentor da cidade. O que não falta é gente protegendo, né? Então eu vou fazer tudo o que eu puder, mas eu tenho um limite. E dali em diante, eu preciso colocar nas mãos de Deus. E preciso confiar que Ele vai assumir o papel dele. Porque achar que Deus não vai assumir o papel dele é muita pretensão da nossa parte, né? Então, quando a gente começa a entender quem é Deus, e conhecer Deus, e confiar nele, a gente começa a diferenciar a nossa fé humana da nossa fé divina. O que é a nossa fé humana? A fé humana que a gente está vivendo hoje, no mundo de hoje, de agora, no mundo, não é no Brasil não, no mundo, é uma fé daqueles que perderam o endereço de Deus. Por que eu digo isso? Porque você faz um post no Facebook dizendo, eu preciso dar 2 cachorros. A quantidade de pessoas que vão botar embaixo, que crueldade, você daria um filho, você... Por quê? Os cachorros vão sofrer? Vão, mas às vezes a pessoa está sofrendo muito mais do que os cachorros. Eu não sei o que está acontecendo na casa dela, eu não tenho como medir
o que está acontecendo ali. Então, se eu não tenho como medir, eu não posso julgar. Eu preciso ter empatia. A palavra é empatia com a dor do outro. Mas a gente não tem mais. A gente parte do pressuposto de que, eu gosto de animal, quem vai dar o animal não gosta do animal e ele merece ser crucificado. Eu gosto, ou de qualquer outra coisa, né? Eu gosto de árvore, eu gosto de planta. A pessoa corta a árvore que ia derrubar a casa dela e aí ele é contra a natureza. E assim sucessivamente. Eu gosto de determinado político, a pessoa não gosta pelos motivos dela e aí ele virou a pior pessoa do mundo. Por quê? Nós perdemos a empatia com o ser humano. Perdemos o endereço de Deus. Na hora que a gente trata o outro como inimigo, só é meu amigo se me convém, só é meu amigo se concorda comigo, pode ter qualquer opinião desde que seja minha, eu perdi o endereço de Deus. Eu quero alguém, eu quero um fantoche. Eu quero alguém que obedeça. Eu não quero conviver. Né? Porque conviver é difícil, as pessoas são difíceis. Só que as pessoas são difíceis porque ela tem um histórico difícil. E nós também somos. Então, a fé humana, ela foi se degradando ao longo do tempo. Não sei em que momento que a gente fez isso. As pessoas dizem, era para a gente estar evoluindo. A gente está evoluindo, talvez faça parte da prova e viver num mundo onde isso esteja tão difícil, né? Mas você faz um planejamento, alguém vem te contar alguma coisa, poxa, eu estou pensando em fazer isso, a outra diz, não vai dar certo. Mas por quê? Não, mas eu vou fazer isso, não vai dar certo por causa disso. Porque a gente não tem mais fé, nem na gente e nem no outro. Fulano disse que vai ajudar. Não vai nada não, já foram um monte de vezes, não vai. Você confia em fulano? Você confia em fulano? Nós perdemos a fé na humanidade. A gente nunca acha que a outra pessoa está com a melhor das intenções. A gente pensa assim, o que ele está ganhando com isso? Nunca acha. Com raríssimas exceções. A não ser que você conheça a pessoa. Mas do nada, não. Ele tem algum interesse. Por que ele está defendendo isso dessa forma? Então a gente precisa começar a mudar esse sentimento. A gente precisa começar a acreditar na humanidade. Se ele te enganar, se ele te enrolar, é só ele que está se comprometendo com a lei. A pessoa que é enganada não está se comprometendo. Ela não está se comprometendo. E se ela for enganada, desculpa, mas é lei de ação e reação. Então, em algum momento, você foi um enganador. Então, pede a Deus perdão, né? E diz assim, poxa, que coisa ruim ser enganado. Né? Que eu possa ter aprendido essa lição, que não faça nunca mais isso. Mas eu não posso perder a fé na humanidade, eu não posso desistir do outro. Eu não posso achar que o outro não tem jeito. Às vezes tem alguém dentro da nossa casa, fulano não tem jeito não. Poxa, como não tem jeito? Então ele veio na encarnação para quê? Se a gente veio na encarnação para se ajeitar, né? Se a gente veio na encarnação, né, para fazer a coisa melhorar, fulano tem jeito sim. E se você veio do lado dele, talvez você seja a pessoa Ele vai dar jeito nele. Que vai dar jeito nele. Aliás, que se comprometeu, talvez você seja a pessoa que desandou ele e agora recebe a oportunidade de dar um jeito de volta, humano. Porque se a gente não tem fé no homem, a gente não vai ter fé em Deus. Porque Deus, ele é alguma coisa que está tão longe da gente visual, material, que a gente não consegue agarrar. Nós temos muito mais facilidade em agarrar o palpável do que o abstrato. E Deus, ele se manifesta em nós. Então, se nós não tivermos fé no outro, não vamos conseguir ter a fé em Deus. Esse é o primeiro ponto. A fé humana, ela não é só a fé de conquistas materiais. Eu confio que você vai conquistar. É a fé de que você vai vencer as suas barreiras. De que você vai vencer as suas más inclinações. Porque às vezes você confia, eu confio, ele tem um potencial, ele vai chegar onde ele quer. Mas eu não confio que ela vai deixar de ter essa atitude. Eu não confio que ela vai deixar de ser agressiva. Eu não confio que ela... Então, essa confiança da humanidade, a gente precisa resgatar. A gente precisa começar, porque a gente gosta que confie na gente, né? A gente gosta que confie na gente, então a gente precisa confiar no outro também. Quando a gente trabalha essa fé humana, a gente se aproxima de Deus. Por quê? Porque toda vez que você confia no irmão, você está dizendo para ele assim, olha, eu estou te dando mais uma chance. Você errou comigo, mas eu acho que todo mundo tem direito a muitas chances. Por quê? Porque o Pai sempre me deu muitas chances. E é a hora que, quando a gente faz as nossas orações do Pai Nosso, a gente diz assim, perdoai à medida que nós perdoamos.
A gente não fala isso? Se ele for perdoar à medida que nós perdoamos, ele não vai perdoar nada. Porque a gente não perdoa ninguém. A coisa mais difícil é a gente perdoar. A gente aceita, não esquece. E toda vez que a pessoa está ali, a gente, de certa forma, lembra: ah, não, mas também você já vacilou comigo, você já... O que é isso? Isso é que a gente não perdoou. Porque quando você perdoa, não é que você vai esquecer a ofensa, não, você não tem amnésia. Mas quando você perdoou, você virou a página. Você não acredita que ela vai fazer aquilo de novo, está perdoado. Eu estou te dando uma nova chance de recomeço. Em todas as situações. A pessoa te trai, e aí você diz: não, eu perdoei meu marido, mas agora você está maluca. Busca ele no futebol, olha ele. Eu vi esses dias no Facebook. O Facebook ele pode ser muito chato, mas ele pode ser muito divertido, né? Aí tinha um homem com o rosto todo deformado. Aí ele falou assim: isso aqui é vítima do Samsung. Não explodiu não, a mulher dele descobriu a senha. Então, se é para perdoar e para aquilo dar certo, eu tenho que acreditar em você, que você não vai errar de novo. Eu preciso te dar outra chance. Ou eu não perdoo. Porque a minha vida vai virar um inferno. Todas as vezes que o outro erra com você, é isso que a gente não entendeu ainda. A gente tem tanto medo de ser enrolado, passado para trás, de ser feito de palhaço, que a gente não entendeu que toda vez que o outro erra, ele só está fazendo mal a ele. Você que tem boa fé: ah, eu dei um dinheiro que a pessoa disse que estava com fome e ela gastou com outra coisa, é um problema dela, não é um problema seu. Você deu com carinho, você deu com uma boa intenção, você quis ajudar. Então, agora eu já sei que ela faz isso. Não, não vou dar. Quando você, né, vou lá e compro uma comida, não sei. Mas se eu não sei e eu dei na boa intenção, não preciso ficar irritada porque ele não fez o que eu achei que ele ia fazer. Então, esse sentimento a gente precisa começar a trabalhar. Mas nós somos muito, muito ferozes em julgar o outro. Se a gente fosse tão feroz em julgar nós mesmos e combater as nossas más inclinações, como a gente é com o outro, se a gente fosse impiedoso com a gente, como a gente é impiedoso com o outro, nossa, a gente ia evoluir rapidinho. Mas a gente não é. Chico dizia assim: eu permito a todos que sejam como são, e a mim exijo ser como eu devo ser. E é essa que tem que ser a nossa proposta. Agora, quando a gente fala de fé divina, essa fé é a que transcende. Essa fé é aquela certeza raciocinada, intrínseca, que nós temos, porque nós temos, ela está em algum lugar. Se você perdeu ela, você não perdeu não, você só não está achando. Porque eu digo assim, que o que você perdeu você não vai achar mais, já era, né? Mas quando ela está aí dentro, você só não achou ainda, ela está em algum lugar, ela está escondida, ela está latente. Mas nós trazemos ela. Por quê? Porque todos nós viemos do plano espiritual. Mesmo quem não acredita na vida após a morte, ele é um espírito. Ele veio do plano espiritual. Então ele tem adormecido ali, né, no perispírito dele, o passado dele todo. E ele tem adormecido ali tudo que Deus já fez por ele. E ele tem adormecido ali todas as dificuldades que ele passou, o socorro que ele teve. Então não tem como a gente não ter. Porque a gente sabe, a gente conhece Deus e a gente conhece Jesus. A gente sabe que Ele anda no meio de nós através dos mensageiros, que Ele inspira as pessoas certas no lugar certo para dar a boa palavra. O que a gente precisa? A gente precisa fazer parte desse time. Eu preciso ser a pessoa certa no lugar certo e dar a boa palavra. Que foi o que a Sarinha falou, né? Eu preciso ser, porque talvez ele me colocou ali naquele lugar justamente para que eu possa trabalhar nessa seara de luz. Tem ideia do que é o salário bons olhos de um trabalhador do Cristo? Não tem, né? Quando Jesus diz, né, até quando estarei entre vós, ele está dizendo para a gente: olha, vocês vão ter tempestade, esse barco vai balançar, sabe? O vento é forte. Você vai achar que vai cair, que vai virar, que vai sucumbir. Mas não vai. Não vai. Porque eu não vou deixar. Vocês são ovelhas do meu rebanho. Eu não vou deixar. Agora você precisa confiar em mim. Eu estou dormindo lá no barco.
no desespero, vai lá e me acorda. Então, quando a gente mergulhar nas nossas dores, quando a gente mergulhar nas nossas dificuldades, nesse mundo aí que a gente tem medo de tudo, nesse momento que a gente está, que a gente tem medo da sociedade, a gente tem medo do governo, a gente tem medo da economia, a gente tem medo do outro, a gente tem medo de tudo, a gente lembra o seguinte: eu estou num barco, mas Jesus está dormindo no meu porão. E a hora que eu não aguentar mais, e a hora que eu não conseguir segurar as velas, e a hora que nada mais der certo, eu vou lá e acordo ele. Então não esqueça que você tem Jesus dormindo no porão do teu barco. Porque essa tempestade vai passar. Ela vai passar como ela passou nas outras encarnações, e você está cada vez mais perto de deixar de sofrer. Porque a gente está migrando para a regeneração e daqui a pouco a gente está num mundo feliz. Então, essa tempestade vai passar daqui a pouco. Gente, olha, aqui são 2000 anos diante da eternidade. Não é nada. Não é? Não é nada 2000 anos. Não é? A gente evolui mais ou menos em 1000 anos, né? Até a Idade Média. Vai evoluir rápido. Está cada vez mais rápido. Mas é importante a gente lembrar disso. É importante a gente lembrar que eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o nível da sua dificuldade, eu não sei o grau da sua prova. Assim como você não sabe os meus, nem dos nossos irmãos. Mas uma coisa eu tenho certeza: você não está sozinho nesse lado. Você tem um mestre dormindo aí no seu porão. Então, quando você não aguentar mais, quando você não aguentar mais segurar a vela, quando você achar que o barco vai virar, vai lá e acorda ele. Coloca no colo dele as suas dores, ajoelha, chora, pede, faz uma oração. Eu não sei qual é a maneira que você vai fazer para se conectar. Tem gente que se conecta mais fácil, tem gente que se conecta mais difícil. Mas você vai se conectar. Só basta que você lembre que não está sozinho, porque nós não estamos. Que Jesus nos abençoe. Que a gente possa manter essa energia da fé todos os dias da nossa vida. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome, buscando os teus ensinamentos para direcionar as nossas vidas. Mestre Jesus, rogamos a ti que a rebeldia dos nossos corações seja atenuada pelas tuas palavras de amor. Que a dureza dos nossos corações, que vem de armaduras de muitas encarnações, onde nós tínhamos que ser o mais forte, agora sabemos que temos que ser os melhores, mas os melhores de coração. Tu nos destes um lindo exemplo. Lavou os pés de teus discípulos e disse: façam aos outros o que eu te fiz. Mostre que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas veio para servir. Ah, Mestre Jesus, que nós possamos guardar esse teu exemplo em nossas mentes e em nossos corações, para que toda vez que nos sentimos menosprezados, humilhados, lembrarmos de ti, o Mestre dos Mestres, ajoelhado e lavando pés. Mestre Jesus, nós trazemos muitas dores. Trazemos dores do corpo físico, dores morais, dores perispirituais, aquelas marcas que a gente traz, que a gente nem sabe que sentimento é esse. Muitas mães que perdem seus filhos, muitos filhos que ficam sem as mães. São tantos sofrimentos, Mestre. Mas a certeza da imortalidade, a certeza de que continuamos vivos, que estamos nos encontrando no desdobramento do solo, que estamos o tempo inteiro em contato com quem amamos. Se nós não temos mais a morte como um fantasma destruindo tudo que nós amamos, vamos temer o quê? O que podem me tirar? Se eu sou um espírito imortal, eu não preciso ter medo de nada. Mas, Mestre Jesus, eu sou fraco. E muitas vezes eu me sinto perdido, angustiado, fragilizado.
Rogamos a Ti nesse momento que seja minha força, minha âncora, minha muleta. Que Tu me dê as mãos para que possamos caminhar juntos e que Tu possa perdoar as minhas falhas. Que essa luz que nós estamos recebendo aqui do plano espiritual, desses trabalhadores dessa casa de amor e de luz, possam penetrar o âmago dos nossos corações. Que possamos retornar aos nossos lares levando a Tua imensa paz e que em paz possamos nos encontrar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então para os pais.